A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Irmãos, eu vim aqui hoje trazer, através desse vídeo, trazer uma reflexão, irmãos, para nossas vidas, porque a gente percebe, irmãos, conversando com as pessoas, principalmente no nosso meio cristão, no nosso, vamos dizer assim, no nosso meio evangélico, que parece, irmãos, que as pessoas elas não querem, tipo assim, conversar, sabe? Se edificar na questão da palavra de Deus. Parece que há uma saturação a respeito, irmãos, da palavra do Senhor. E isso, irmão, é uma coisa que é até compreensível no nosso meio. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a todo momento a gente está ouvindo, irmão. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, tem muitas igrejas. Você abre no YouTube, tem muita gente pregando a palavra de Deus, falando do evangelho, assim e tal. É claro que nesse meio, nesse turbilhão, irmãos, que a gente vê, a maioria, infelizmente, irmãos, que não é como realmente devemos ouvir, como está na palavra de Deus, na Escritura. Nós sabemos disso. Mas em todo caso, irmãos, a gente tem visto que há muita a questão de há muita facilidade da pessoa estar ouvindo a palavra de Deus. Está o acesso que ela tem, irmão, ao conteúdo da palavra do Senhor tem sido fácil. Isso aí é uma coisa que a gente vê, você vai em cada esquina tem uma igreja, seja, sei lá, de vários ministérios. No YouTube tem vários pregadores, tal. Eu não vim, hoje eu não vou discutir a questão, irmão, certo ou errado, não cabe a mim essa questão. Mas eu vim trazer aqui uma reflexão para nós, irmãos, que será que, já que há tantas igrejas e tantas pessoas pregando o evangelho, falando de Jesus, por que a gente não vê, irmão, no nosso meio da sociedade uma mudança? Por que a gente não consegue enxergar, irmão, até mesmo no meio cristão, sabe, no corpo de Cristo, nas pessoas que dizem acreditar no Senhor, irmãos, no nosso Salvador Jesus Cristo, não acreditar na palavra de Deus, por que a gente não vê, irmão, atitudes assim, na mesma volúpia, vamos dizer assim, no mesmo tamanho, grandeza, tal, de igreja, de pregação, no mesmo volume, a gente não vê o volume, irmão, de atitudes cristãs no nosso meio. Por que será que isso não tem? E parece que ao invés de a gente ver uma atitude, irmão, grande, pessoas dando testemunho, pessoas com, sabe, sendo sal e luz dessa terra, a gente vê ao contrário, irmão, falando muito mal de cristão. E não é falando porque não crê em Deus, a perseguição que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas sofrem. Mas eu estou falando assim de falar uma verdade que é vergonhosa para nós. De cristão caloteiro, de cristão que fala uma coisa e não cumpre. Por que mesmo tendo esse volume, irmão, das pessoas pregando, igreja e tal, a gente não vê, irmão, assim, no mesma proporção, uma mudança cristã? Sabe o que na verdade está acontecendo, irmãos? É que as pessoas têm ouvido muito, muito. Mas tem faltado uma questão, irmão, no nosso meio. E é aqui, irmão, que eu vim trazer para os irmãos uma reflexão. Que às vezes, irmão, a gente tem que deixar, sabe, procurar ouvir. Às vezes a pessoa só ouve, mas ela está se esquecendo de um detalhe principal. Às vezes ela está querendo, ela fica tão envolvida ouvindo, e ela se esquece, irmão, de algo que é muito importante na nossa vida cristã. E aqui, a mensagem que eu vim trazer para os irmãos está aqui, irmão, em Tiago, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Ou seja, beleza, estamos ouvindo, correto? Tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Até aqui, beleza. As pessoas têm ouvido bastante, vai aos cultos, ouve a palavra de Deus.
E o outro conselho que nos traz é que a gente tem que ser tardio para se irar, correto? Porque a justiça, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí diz assim no versículo 21. Por isso, rejeitando, aí vem a questão, aí começa a questão de uma atitude. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui que está um detalhe importante. Muitas pessoas têm ouvido, mas elas não têm recebido, irmão, com alegria a palavra que tem sido entregue a ela. E eu não estou falando, irmão, de profetadas, de coisas aí que a pessoa vai lá no culto e ouve e sai de lá, olha, Deus falou comigo. Eu estou falando de algo, irmão, que venha trazer uma reflexão para a nossa vida. Porque para mim, irmão, se você olhar na palavra de Deus, olhar como é que Deus sempre fala, Deus, irmão, toda vez que Deus fala com alguém, aquela pessoa, irmão, Deus cobra algo daquela pessoa, cobra uma mudança, uma transformação. E depois ele faz o que? Cumpre o que prometeu para aquela pessoa. Primeiro tem que haver uma mudança. Às vezes as pessoas, irmãos, ela está sim ouvindo a palavra de Deus, mas não está preocupada em mudar. Ela ouve algo, ou seja, ela pega a palavra de Deus, aquilo que interessa para ela, aquilo que convém para ela, mas quando a palavra de Deus vem para ela como repreensão, como para que ela tenha uma atitude de mudança no seu caráter, no seu dia a dia, na sua vida, irmão, ela rejeita. Ela não recebe aquilo com alegria, ela rejeita. Você já viu o caso, às vezes, de dois casal, irmão? Vê a mulher tá lá ouvindo uma pregação e tá lá falando e tal, a palavra, ela fala assim, não, é pro meu marido. Será que não é para ela também? Às vezes nós temos a dificuldade, irmãos, de ouvir a palavra de Deus e se colocar, uma vez a palavra de repreensão, e se colocar, não, isso é para mim, eu preciso mudar, Deus está falando comigo. Eu preciso ouvir essa palavra e receber, irmão, como diz aqui, ó, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aí diz aqui, e sede cumpridores da palavra de Deus, ou seja, praticantes. É aqui que está o detalhe. A gente tem ouvido muito, a gente tem visto muito, mas será que a gente tem praticado, irmão, na mesma proporção? Será que aquilo que Deus tem falado comigo, tem dito para mim, será que eu estou colocando em prática isso, irmão? Será que você tem praticado a palavra de Deus? Às vezes, irmãos, a pessoa ela fica ouvindo, indo aos cultos, ouvindo, lendo a Bíblia, ouvindo. E ela diz assim, nossa, eu estou cansado de ouvir, nada mudou na minha vida. Nada tem sido transformado, a minha vida não tem ido, não tem acontecido nada, eu não tenho visto. Porque falta você colocar em prática o que você tem ouvido. Falta, às vezes, a gente, irmão, praticar mais o que tem ouvido. Às vezes é melhor você ouvir, irmão, um pouco menos na nossa vida, ouvir menos e praticar mais. Porque é aí que vai trazer o verdadeiro resultado nas nossas vidas. Porque a palavra mesmo fala que a fé sem obras é o quê? Ela é morta. Eu preciso ouvir porque a fé vem pelo ouvir. Sim, você tem que ouvir a palavra de Deus, porque é aí que nasce a fé. Mas adianta ouvir e não colocar em prática? Não adianta você ouvir Deus falar com você, Deus enviar a palavra, você tá ali e você não colocar em prática, não vai ouvir nada. Porque aqui diz assim, ó. Porque assim, ó. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Sabe o que quer dizer isso aqui? Se ele não colocar em prática o que ele tem ouvido de Deus, da palavra de Deus,
ele não vai enxergar Deus na vida dele. Ele não vai ver, irmão, que Deus está agindo, vendo Deus transformando a sua vida. Por isso, irmão, que você vê hoje em dia muito crente, muita gente dizendo, eu acredito, eu vou ouvir. Mas você não tem visto crentes transformados, pessoas sendo renovadas, transformadas, o seu caráter, a sua atitude, a sua maneira de ser. Sabe por quê? Porque eles só ouvem, eles pegam aquilo que agradam, mas aquilo que realmente vai trazer uma transformação, eles não têm colocado em prática. E isso é um erro, irmão, que a igreja tem cometido. E quando eu falo igreja, estou falando aqui de denominação, estou falando do povo de Deus. Porque a igreja somos nós, irmão. A igreja, nós somos templos do Espírito Santo. Eu e você. Então, a gente tem que entender, irmão, que às vezes a gente tem ouvido demais. Muitas vezes falamos demais, mas praticar pouco. Temos colocado pouco em prática o que a palavra de Deus nos manda, irmão. O que a palavra de Deus nos diz. Aí, irmão, ele diz assim, ó: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Aqui que está a questão. Persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar incontaminável do mundo. Ou seja, irmão, Deus não manda a gente ficar olhando para nós. Aí eu vou lá porque eu quero aprender como eu vou. Irmão, eu quero aprender, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, para trazer uma transformação para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu lado. Às vezes a pessoa, irmão, o que há de egoísmo dentro no meio evangélico, irmão, de pessoa soberba, de pessoa que só olha para si, irmão, e que não está preocupada em colocar em prática, dar testemunho verdadeiro do que Deus tem feito, porque o verdadeiro testemunho não é aquilo que você alcança assim de bens material, é a sua atitude, é o seu dia a dia. É no dia a dia, mano, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos, na escola. É ali que você dá testemunho de que você crê em Deus. É ali que você coloca em prática o que Deus tem falado com você. Então, irmãos, o que está acontecendo muitas vezes na igreja, irmão, no meio evangélico, é a falta da prática da palavra de Deus. É fácil comer um bolo pronto, irmãos. Difícil é fazê-lo. Difícil é colocar a mão na massa e começar a preparar o bolo para que lá na frente você venha ter alegria no seu feito. As pessoas querem que os outros façam aquilo que ela deveria fazer. E aí aí você vê um monte de gente, irmão, dizendo isso, dizendo aquilo, mas realmente praticando pouco tem feito. Por isso, irmão, minha reflexão nesse vídeo é que eu estou me incluindo também, tá, amados? Estou me colocando nisso. Que nós venhamos, irmão, talvez diminuir o ouvir e colocar em prática mais o que nós já temos ouvido. Praticar mais, irmãos, os mandamentos de Deus, o que Deus tem pedido para cada um de nós. Amém, igreja? É isso que falta, irmãos, muitas vezes no nosso meio. Glória a Deus. Fique com essa palavra, que Deus o abençoe. Medita, tá, irmão? Vai lá e lê o capítulo todo, medite na palavra de Deus, ore, peça para o Senhor uma direção, porque talvez, como ele disse aqui, irmão, que às vezes a vida dela não tem sido, irmãos, renovada, ela não tem sentido bem, irmão, com Deus, porque falta a prática da palavra de Deus. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe, irmãos, em nome de